eu estou na igreja há mais ou menos 3 anos e graças a Deus eu consegui encontrar Jesus de novo. Por que eu estou falando isso? O Espírito Santo me levou a ministrar a mesma passagem que eu me converti, que eu aceitei Jesus verdadeiramente e me fez caminhar com Ele de verdade. Eu esqueci de uma coisa muito importante. Coloca os dízimos nas suas mãos, dízimos e ofertas, vamos consagrá-los a Deus e vamos apresentar a Deus. Amém? Deus, apresento ao Senhor diante de Ti os dízimos e as ofertas que eu acabei esquecendo, me perdoa. Mas é importante também para o Senhor, para manter essa obra, para manter essa casa e que a gente tenha esse conforto que nós temos. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue provendo em nós o recurso e que o Senhor nos convença a trazer os dízimos e ofertas em sua casa. Em nome de Jesus, amém. Podem trazer, pode vir. Jesus é bom. Quem teve uma semana boa? Ninguém teve uma semana boa, uma pessoa, 2 pessoas. Outra coisa que eu havia esquecido, os adolescentes até 14 anos vão descer com a Nicole e com o João. Eles têm uma palavra de muito amor e carinho e Jesus no coração para vocês. Podem acompanhar eles. Levanta a mão, Nicole e João, para eles saberem. Vai que eles não sabem. E se vocês quiserem vir mais para frente, vai ficar mais bonitinho eu ver vocês aqui. Podem vir mais para frente, não tem problema. Não tem nada aqui que vai matar vocês. Só se vocês quiserem. Vou esperar eles descerem. Amém? Vou continuar de onde eu estava. O Espírito Santo me levou a ministrar, está me trazendo a ministrar a palavra que eu ouvi há mais ou menos um pouco mais de 10 anos atrás, que me fez caminhar com Ele verdadeiramente. Tá? Essa passagem, eu já tinha aceitado Jesus, eu já estava na igreja, só para que vocês entendam, tá bom? Por que eu estou falando isso tudo? Eu já estava na igreja há mais ou menos 2 anos, eu já falava de Jesus para as pessoas, eu já pregava no ônibus, eu já fazia muita coisa dentro da igreja, nunca faltei de culto, a não ser que eu estava morrendo. E eu vivia todos os dias dentro da igreja, e eu afirmo a vocês, eu não tinha Jesus no meu coração. Depois dessa palavra, tudo mudou na minha vida. Vamos lá. Outra coisa que eu quero alertá-los. Eu peço de coração, não pense que essa palavra era para o seu amigo que não veio no culto hoje. Se ele não veio no culto hoje, é porque Deus tem outra coisa para ele hoje. Ele queria falar com você, ele está aqui para falar com você. Não lembra que é seu amigo que te deveria ouvir. É nós que precisamos ouvir. Amém? Coloca o título, por favor. Eu dei um título. Eu custei a dar o título. Lê para mim, todo mundo. A gente está falando de estrada, correto? Caminho para Deus, certo? Eu não quero ouvir isso, não. Eu espero que vocês também não. Abram comigo em Mateus 7, por favor. Mateus 7, versículo 21.
Amém ou misericórdia? Diz assim: nem tudo aquilo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, prestem muita atenção nesse versículo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Feche os seus olhos, eu vou orar um pouquinho. Deus, essa é a Tua palavra, aquela que o Senhor colocou ao meu coração para trazer a nós. Que o Senhor ministre novamente ao meu coração, da mesma forma que você fez há mais de 10 anos atrás, a mesma forma que você fez durante essa semana. Que o Senhor fale comigo e que eu não saia daqui da mesma forma, nem nenhum de nós saia daqui da mesma forma. Eu te exalto, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Só para que vocês entendam, Jesus fala isso no final do Sermão da Montanha. Alguém sabe o que é o Sermão da Montanha? Alguém que não sabe? Pode assinar que eu explico. Tá, vamos lá. O Sermão da Montanha é um dos mais importantes de Jesus. Ele normalmente não, ele está em Mateus, começa no capítulo 5 e termina em Mateus 7. Então é muita coisa. E Jesus está no Mar da Galileia, vê que tem uma multidão muito grande perto dele, querendo ouvi-lo. Ele sobe no monte e começa a falar. O subir no monte tem um significado. Alguém sabe? Não, né? Subir no monte quer dizer intimidade. Moisés subia no monte, o rosto dele resplandecia quando ele descia. Normalmente ele ficava lá 40 dias. Tá? Então, só para que vocês entendam, ele trazia algo de Deus para ele. Toda vez que uma pessoa sobe no monte e desce, normalmente ele trazia algo de Deus para aquelas pessoas. Tá? E esse versículo me fez aceitar Jesus verdadeiramente, porque igual eu li, a gente pode ministrar, a gente pode expulsar demônios, a gente pode curar enfermos, mas no final no último dia, Jesus virá para mim assim: mas quem é você? Quem é o André? Não sei quem é você não, filho. Sai fora, você não vai entrar aqui não. Eu não quero ouvir isso, e eu também espero que vocês não queiram ouvir essas coisas. Para exemplificar, é como se você trabalhasse em uma empresa. Você se doasse para ela, você desse muitos lucros para a empresa. Na festa de final de ano, todos os seus colegas de trabalho viram para assim: não tem outro, é só você que vai ganhar, não tem como você não ganhar. Chega na hora da premiação, você muito feliz em receber o prêmio, que todo mundo já tinha falado. O seu chefe vira para mim assim: mas você nem é funcionário, o que você está fazendo aqui? Não faz sentido. É a mesma coisa que Jesus pode falar para a gente no último dia. E essas coisas vão acontecer, não adianta. Vai estar no último dia, muita gente vai ouvir, eu espero que nenhum de nós ouça. André, por que você afirma que vai acontecer? Porque a palavra de Deus falou que vai acontecer. E se ela falou, infelizmente, muitos de nós não, o povo lá de fora, nós vamos para a glória, nós vamos subir e nós vamos viver com Cristo. Amém? André, mas por que você não era convertido? Eu vou dar um exemplo, porque meu tempo é curto. Eu já era convertido, igual eu falei a vocês, há 2 anos. Eu já fazia muitas coisas para Jesus, eu já fazia jejum, eu já orava bastante. E um dia, um culto como esse, depois do louvor, eu desci para beber água. Lá era no final, na verdade, na minha outra igreja. Eu ouvi 2 jovens recém-convertidos falando sobre jejum. Isso era um sábado. Eles viraram assim: nossa, hoje eu fiz um jejum. Eu prestando atenção, né? Eu sou um pouquinho curioso. Quando as coisas de Jesus, eu sou um pouquinho curioso. Eles estavam falando: eu acordei 8 horas da manhã, consegui fazer jejum até meio-dia. No meu coração, eu tinha acabado de fazer 24 horas de jejum. No meu coração, eu falei assim: você só conseguiu fazer isso daí de jejum? Acabei de sair de 24 horas. Na hora que eu calei a boca, o Espírito Santo: eu prefiro ela do que você.
e era mais ou menos no mesmo jejum. Jesus preferia um jejum verdadeiro de uma pessoa que tinha acabado de converter do que o meu, que eu passei fome. Eu descobri, eu passei fome 24 horas que não mudou nada na minha vida. Depois disso, eu comecei a fazer jejum de verdade. Outro exemplo, para muitos jovens eu sou uma bênção. Eu converso com muitos deles, eu dou muito conselho a eles. E eu falo de muitos de Jesus para eles. Só que eu tenho um pecadinho. É só um exemplo, tá bom? Eu falo mentira. Só que ninguém sabe que eu falo mentira. E eu continuo sendo uma bênção para todo mundo. E se vocês descobrissem que eu traio a minha esposa? Eu acho que ela desceu, foi lá nos kids. Eu deixaria de ser uma bênção? Ou será que eu nunca fui uma bênção verdadeiramente? É o que acontece muitas das vezes a gente. A gente condena muitas das pessoas, talvez por isso que a gente não conhece a Cristo. A gente condena muito as pessoas pelos pecados delas, porque os pecados delas normalmente pode ser mais relevante do que nós, do que os nossos, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e não importa se você fala mentira ou se você é um assassino. Você vai morrer de qualquer forma, independente do seu pecado. Até aqui, vocês estão entendendo? Outra coisa que eu trouxe para exemplificar é um pouquinho mais para frente, Mateus 23. Abre aí rapidão. Versículo 27 e 28. Amém? Todo mundo amém? Alguém misericórdia? Versículo 27 e 28 fala do sepulcro caiado. O que é o sepulcro caiado? É um alerta que Jesus faz aos fariseus, às pessoas, em relação aos fariseus e os escribas. Eles sabiam muito das leis e eles eram muito bonitos por fora. Eles falavam muito bem, eles pregavam muito bem, eles sabiam da Torá. Torá é os primeiros livros da Bíblia, para ficar mais fácil. Eles sabiam muito, mas eles só eram bonitos por fora. Por dentro era podre, né? Não tinha muita coisa. Coloca a fotinha para mim, por favor. Eu trouxe para vocês exemplificar, não naquele tempo, nos dias de hoje, só para vocês entenderem. Isso era um sepulcro caiado, nos dias de hoje. O que é isso? É uma tumba ali dentro, nessa portinha. Dá para vocês entenderem? Pode deixar. Essa portinha aqui dá para vocês entenderem que é uma porta. Lá dentro é cheio de osso, gente morta. É bonito por fora, mas por dentro não vale nada. E é a mesma coisa que o Espírito Santo estava falando comigo. A gente pode fazer qualquer coisa para Ele, mas se a gente não tiver amor no nosso coração, de nada vai adiantar. As músicas, eu não pedi nenhuma dessas. Eu tinha pedido uma que não consigo cantar. E eu não pedi mais nenhuma. E é exatamente tudo que eu queria ministrar. Não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e a nossa alma mesmo se perder no inferno, se perder em qualquer lugar. O sepulcro caiado é uma das últimas ministrações de Jesus antes dele ser crucificado. Então ele estava nos alertando os discípulos o que eles poderiam enfrentar. Eles não deveriam ser dessa forma. Lindos por fora, falando que faz jejum, falando que pregam, falando que faz jejum de 56 horas, que não adianta de nada. Se o interior não for igual ao exterior, tem que ser compatível. Você não precisa fazer uma caridade com uma pessoa, tirar uma fotinha com ela para postar no seu Instagram. Não precisa postar no Facebook. Orkut não existe, mas na minha época existia. Não precisava postar no Orkut, porque Jesus sabe o que você faz. E Ele não quer que você fique falando para as pessoas o que você faz. Ele quer que você seja o primeiro, seja adorador, o que adora a Ele em espírito e em verdade. Como eu disse a vocês, um dia eu já fui assim. Um dia eu já condenei muita gente. E eu falo, peço perdão a Deus muito por isso. Eu condenava mesmo. Eu vi uma pessoa em pecado, eu condenava a pessoa. Eu não condenava o pecado dela. A gente tem que amar a pessoa. A gente não tem que amar o pecado dela. O João pode ter os problemas dele todos.
ele pode pecar o que for. Eu tenho que amar o João, eu não tenho que compactuar com o pecado do João. Mas o João eu preciso amar, porque a Bíblia fala. Jesus veio aqui e resumiu os 10 mandamentos em 2. Alguém sabe? Acho que todo mundo sabe, né? Vamos todo mundo junto. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo? Vocês é bom de Bíblia, hein? Mas tá precisando ler mais. Deus sonda todos os nossos corações. Eu, pastor, tô acabando. Deus sonda os nossos corações. E Ele sabe o que a gente está pensando. Ele sabe tudo o que a gente faz. O que a gente vai fazer. O que a gente deixou de fazer. É por isso que eu falo, não adianta você ministrar, você subir aqui, falar de Jesus, igual eu estou fazendo, falar da palavra dele, mas você não conseguir amar o seu irmão que você vê. Quem dirá amar a Deus que você não enxerga? É muito difícil amar ele, sendo que você não enxerga. Quando você está precisando de um socorro, você olha para o lado, cadê Jesus? Não está aqui não, mas se você fechar o olho, eu tenho certeza que você vai sentir a presença dele. Às vezes ele não vai te responder de imediato, mas eu tenho certeza que ele vai estar lá, do seu ladinho. Outra coisa que o Espírito Santo me pediu para falar, é que muitas das vezes a gente deixa de amar o irmão aqui dentro da igreja. Como assim? Chega uma pessoa... Eu coloquei o nome dessa pessoa de improvável. Improvável, aquela pessoa que todo mundo não gosta. Melhor, que ninguém gosta. Aquela pessoa que fica mais quietinha no canto. Eu chamei essa pessoa de improvável. Que a gente isola. Porque as pessoas em nossa volta vai nos condenar por ter ido lá e abraçado ela. Quantas pessoas vêm aqui no culto e morrem espiritualmente por culpa nossa? Porque a gente não é sensível o suficiente para olhar para o Tiaguinho e Deus virar para mim e falar assim, vai lá e dá um abraço nele que ele está precisando. Às vezes ele não tem força para pedir ajuda, mas se você tiver o Espírito Santo dentro do seu coração, muitas das vezes ele vai te pedir. Vai lá dar um abraço. E ele, vou dar um conselho. O pastor ensinou uma coisa hoje e eu vou ensinar vocês e eu já estou terminando. O Espírito Santo, ele não vai fazer rodeio. Se ele me pedir, André, vai lá e dá um copo de água para a Sâmila. Ele vai falar assim, pega o copo de água e dá a Sâmila. Você pode perguntar o porquê, você pode perguntar o para quê, você pode perguntar o que você quiser. Talvez ele repita, vai lá e dá o copo de água para a Sâmila. E é uma certeza que você sempre tem dentro de você, que foi Jesus que te falou. Você pode perguntar, você pode duvidar, que dentro do seu coração você tem certeza absoluta que é Ele. E é assim que Jesus fala com a gente. Ele não faz rodeio, Ele não firula muito, Ele manda, você obedece, porque você é servo, você é filho, mas você também é servo. Vai lá e faz, e Jesus é lindo, glória a Deus, aleluia. Os meninos do louvor podem subir, vamos orar um pouquinho. Esse Pedro é bom. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Se vocês quiserem ficar em pé, não tem problema. Se vocês quiserem fechar os olhos, se vocês puderem, eu vou agradecer.